A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Polícia do Maranhão investiga crime internacional envolvendo franceses e comunidades quilombolas. Mistério ronda a morte de vaqueiro conhecido na região da Baixada Maranhense. Em Brasília, Flávio Dino se une aos governadores do Nordeste para debater a reforma da Previdência e a lei anticrime. No Maranhão, deputados criam frente parlamentar para a criação de um campus universitário no interior. Sistema combate fraudes na hora de tirar a carteira de motorista no Maranhão. E o Jornal Central inicia hoje os especiais A Informação Além da Notícia, com comentários dos bastidores do poder. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quinta-feira, abertura de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Maranhão. Em São Luís, pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima na capital maranhense não deve passar dos 30 graus. Previsão de chuva a qualquer hora do dia também nas cidades de Imperatriz, Timon, Trizidela do Vale, Tuntum, Turiaçu e Tutóia. Nestas cidades, a temperatura máxima deve variar entre os 31 e 32 graus. Para amanhã, sexta-feira, tempo bastante instável no norte do Maranhão. Plantão policial. Na cidade de Zedoca, no oeste maranhense, um homem foi preso nesta quarta-feira suspeito de estuprar uma idosa de 68 anos. O suspeito, identificado como Davi Gomes Neves, espancou a vítima e em seguida cometeu o abuso sexual. Davi Gomes quase foi linchado pela população no momento da prisão. Os assassinos de um delegado da Polícia Federal foram condenados no Maranhão. O delegado foi vítima de latrocínio em uma residência no bairro Araçagi no ano passado. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. A Justiça condenou os dois assassinos do delegado da Polícia Federal, Davi Farias de Aragão, a mais de 30 anos de prisão. O delegado Davi Aragão foi morto em maio do ano passado ao ter a sua residência invadida no bairro Araçagi, em São José de Ribamar. O assassino Davi Costa Martins foi condenado a 32 anos e 6 meses de prisão em regime fechado e o Anderson de Moraes Baldez teve a pena determinada de 31 anos e 10 meses de prisão. A sentença foi dada pelo juiz federal da 2ª Vara Criminal, Magno Linhares. Os dois assassinos já estão presos no complexo de Pedrinhas. De acordo com a Polícia Civil, 3 assaltantes invadiram a residência do delegado por volta das 11 horas da noite do dia 5 de maio de 2018, quando acontecia uma festa de aniversário da filha de 5 anos. O delegado tentou impedir que os assaltantes entrassem em uma parte da casa onde estavam as crianças. Ele foi atingido por 3 disparos de arma de fogo e facadas. O terceiro envolvido no assassinato é um adolescente de 17 anos. Davi Aragão era chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários do Maranhão e há mais de 12 anos trabalhava na Polícia Federal. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Em Viana, localizado na Baixada Maranhense, a Polícia Civil está investigando a morte do vaqueiro Augusto Belfort, de 63 anos, que saiu de casa na última segunda-feira para cuidar do gado em uma fazenda que fica às margens da MA 134, na zona rural do município. O corpo de Augusto Belfort foi encontrado 24 horas depois com perfurações que parecem ser de arma de fogo. Ele era muito conhecido na cidade de Viana por ser um amante da vaquejada. Ele deixa mulher e mais 4 filhos. Em Balsas, o suspeito de matar a ex-mulher com 12 facadas e que também morreu no hospital, gravou um áudio antes de falecer. O caso ainda repercute na região. Os detalhes com o nosso correspondente, Danilo Rocha. Segundo as informações da polícia de Balsas, o acusado, ex-marido Vando Gomes Nascimento, de 25 anos, era o principal suspeito de assassinar a sua ex-esposa, Aldaleia Carvalho da Silva, com 12
12 facadas na madrugada do último domingo. Vando, após tirar a vida de sua ex-mulher, golpeou o mesmo com 5 facadas no próprio corpo, tentando suicídio. O mesmo foi socorrido com vida e levado para o hospital Balsas Urgente. Em princípio, passou por cirurgia. O estado de saúde dele era grave. Vando ainda gravou um áudio antes de falecer. A Polícia Civil já havia pedido a prisão do ex-marido, que veio falecer nesta terça-feira. Central de Notícias, com informações do blog Diário de Balsas, da Rádio Cidade FM, repórter Danilo Rocha. No próximo bloco. Em Brasília, Flávio Dino se une aos governadores do Nordeste e assinam carta de prioridades. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-9898305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O governador do Maranhão, Flávio Dino, participou nesta quarta-feira em Brasília de compromissos com representantes do governo federal, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. A atividade que abriu o dia foi a primeira reunião de governadores do Nordeste do exercício 2019-2022. Em pauta, a reforma da Previdência e a lei anticrime. Os governadores defendem reformas que protejam os mais pobres. Os detalhes na matéria de Daniela Bandeira. O governador Flávio Dino participou em Brasília da primeira reunião de governadores do Nordeste do exercício 2019-2022. O governador destacou que os pobres têm que ser protegidos na reforma. É claro que há um interesse no tema, não há dúvida, porém a reforma não pode ser contra os mais pobres. No caso do Nordeste, isso é vital, não só para a sobrevivência das famílias, como também para a economia da região. O governador também falou sobre o pacote anticrime. E não podemos perder o caminho correto, que é, sobretudo, o investimento na polícia. Nós avançamos com o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Sistema Único de Segurança Pública. Esse é o caminho principal. Projetos que visam, por exemplo, legitimar e ampliar a violência policial podem, na verdade, aumentar o poder das facções. No Maranhão, um dos destaques na Assembleia Legislativa foi a criação de uma frente parlamentar para discutir a criação de um campus avançados da Universidade Federal do Maranhão na cidade de Barra do Corda. Repórter Joelson Braga. E na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Rigo Teles anunciou a criação de uma frente parlamentar em defesa da instalação de um campus avançado da Universidade Federal do Maranhão na cidade de Barra do Corda. Eu conversei com o parlamentar. Por que Barra do Corda? Porque é a cidade da região central do Maranhão. Barra do Corda está no centro maranhense. A mesma distância para Imperatriz é a distância para São Luís. Então comporta hoje ter um campus avançado da UFMA em Barra do Corda. E essa frente parlamentar irá discutir com a bancada federal em Brasília, com os deputados federais, 18 deputados federais, com os 3 senadores e com o ministro da Educação e até o presidente da República, para que nós possamos conseguir recursos através das emendas parlamentares, a emenda de bancada, para que possa vir se implantado a Universidade Federal do Maranhão em Barra do Corda. Então isso é muito importante para o crescimento do Maranhão, para o desenvolvimento do Maranhão, principalmente na educação. A partir de hoje, o Jornal Central conta com os comentários do jornalista Paulo Otaran sobre o que acontece nos bastidores do poder. O tema de hoje é: sigilo em grupo só vaza quando alguém não se sente parte do grupo. Agora, em informação além da notícia. Olha, meus amigos, a reforma da Previdência está pronta, em 4, 5 versões, só não precisava ter vazado. Aliás, vazamentos têm marcado a vida pública nos últimos tempos, seja para o bem ou mesmo para o mal. Não precisa ir muito longe para encontrar, num passado não muito distante, o vazamento de uma conversa entre o presidente e um empresário para ver no que deu.
A partir dali, o país parou, o Congresso deixou de trabalhar e a direção mudou de rumo. Tem um ponto nesse universo que precisa ser lembrado. Sigilo de tamanha magnitude, como este da Previdência, só vaza se alguém que está no grupo destoar e oferecer ao adversário opositor uma janela para que ele se mostre, oferecendo junto com isso o risco de estragar tudo. Nós, jornalistas que acompanhamos o dia a dia do Congresso, do Palácio, de tudo que acontece por aqui, somos ávidos por informações. Às vezes, vemos muito mais do que aquilo que acontece. Nossas informações, nossos furos e até os nossos deslizes precisam ser considerados. Porque muito mais do que furo, podem ser um alerta. O vazamento, às vezes, pode ser proposital. Afinal de contas, com a repercussão do fato, o governo tem como tirar proveito positivo disso, porque fica a certeza de que os erros vão ser combatidos e os pontos fortes enaltecidos ou considerados. Quem vazou a informação teve uma intenção, é lógico. Talvez o resultado agora seja outro, melhor para o governo, que se souber fazer limonada desse limão azedo, pode acertar mais e errar menos. Em instantes. Empresários e condomínios são denunciados no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-9898305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O Ministério Público do Maranhão ofereceu 7 denúncias contra pessoas físicas e jurídicas pela prática de crime ambiental. No rol dos denunciados, há proprietários de lava-jatos, postos de combustíveis, operadora de telefonia celular e condomínios residenciais, todos responsáveis por atividades poluidoras na região metropolitana de São Luís. Um dos denunciados, um lava-jato situado no bairro Altos do Calhau, foi construído em área de preservação ambiental. Com relação aos condomínios, os mesmos situados na rua do Aririzal, em São Luís, estariam jogando esgotos sanitários em um rio. Um posto de combustível também foi denunciado pela prática de poluição atmosférica. Os moradores vizinhos se queixam dos problemas causados pelo intenso tráfego de veículos pesados no local. No Maranhão, um sistema tem tentado evitar fraudes e garantir mais segurança dos candidatos na hora de tirar a carteira de habilitação. A telemetria exige que os veículos usados pelos centros de formação de condutores do estado trabalhem com câmeras de monitoramento e que a presença dos alunos em sala de aula também seja monitorada. O sistema foi apresentado ao Ministério Público do Maranhão e o repórter Jalber Pereira tem mais detalhes. O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão realizou nesta terça-feira visita técnica para apresentar ao promotor de justiça Carlos Augusto da Silva Oliveira, titular da 9ª Promotoria Especializada, e ao presidente do Sindicato dos Proprietários de Autoescolas do Maranhão, Jefferson Campos, o sistema de monitoramento utilizado pelo órgão que acompanha o funcionamento e a regularidade da telemetria implantada no estado. A diretora do Detran Maranhão, Larissa Abdala Brito, destaca como foi esse encontro. Foi muito importante, porque os dados foram apresentados, o sistema foi apresentado e foram esclarecidas várias dúvidas e foi verificado efetivamente que o sistema de telemetria ele vem para tornar mais seguro o processo de habilitação, de forma a garantir a presença dos alunos nas aulas práticas e nas aulas teóricas e melhor formar esse condutor, né? Então o objetivo realmente é trazer um ganho, é trazer um valor agregado a esse processo de formação de condutores no estado do Maranhão. De São Luís, Jalber Pereira.
Pequenos agricultores do Maranhão serão beneficiados com recursos milionários para impulsionar a produção de alimentos como frutas e verduras. A matéria é de Suzete Caldeirão. O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, operado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, beneficiará um total de 472 agricultores familiares maranhenses com a compra de sua produção. Ao todo, 33 organizações de pequenos produtores que tiveram projetos contemplados na modalidade de compra com doação simultânea no fim do ano passado, receberão, ao longo de 2019, recursos de R$3.100.000 para cultivarem 727 toneladas de alimentos. De acordo com a modalidade dos projetos aprovados, os agricultores deverão fornecer alimentos como frutas, verduras e grãos para a rede socioassistencial do Estado, além de equipamentos públicos. A entrega da produção doada teve início ainda no ano passado e se estenderá por 2019 para contribuir no atendimento dessas instituições. A ação beneficiará cerca de 36.100 pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Caldeirão. O Maranhão bateu recorde em registro de empregos com carteira assinada. O estado fechou 2018 com saldo positivo de mais de 9.000 empregos com carteira assinada. Os detalhes na matéria de Tirciane Chuvas. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o Maranhão fechou o ano de 2018 com saldo positivo de 9.649 empregos com carteira assinada. Serviços e comércio foram os setores que puxaram esses números. A gente veio numa recuperação desde 2017. O volume de vendas do comércio já veio melhorando. A gente terminou 2017 com um crescimento de 4,5% e 2018 a perspectiva é que esse volume de venda cresça em torno de 6,5%. E isso é que cria as bases para o desenvolvimento do mercado de trabalho nesse momento. O crescimento das vendas faz com que o empresário volte a contratar. A expectativa com relação ao ano de 2019 é que o setor continue contratando. 2019 já começamos com uma projeção um pouco mais confiante, porque a crise a partir de agora é de confiança. O empresário precisa retomar essa confiança para voltar a investir. A gerente de recursos humanos de uma das maiores empresas do Maranhão diz que nos últimos 3 meses, uma média de 500 vagas estão sendo ofertadas mensalmente. A prioridade é para os maranhenses. Então as vagas vão desde toda a operação de supermercados, que é embalagens, operador de caixa, fiscal de prevenção de perdas, repositor, auxiliar de depósito, há também vagas estratégicas do centro administrativo. Segundo Railma, a expectativa para 2019 é a melhor possível. Vai continuar esse crescimento. A nossa empresa está crescendo, estamos inaugurando mais lojas em outras cidades no Maranhão e com isso vão surgir muito mais oportunidades, tanto operacionais como estratégicas aqui no administrativo. Você confere no próximo bloco. Polícia apreende objetos históricos roubados de comunidades quilombolas do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Na cidade de Bacuri, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão em um imóvel da região, onde foram apreendidos vários objetos e peças históricas retirados de áreas de quilombolas. Os objetos são ferragens do período da escravatura e que foram descobertos após escavações em uma localidade no município. Os autores do crime seriam franceses e os objetos seriam levados para a França. Os objetos apreendidos foram levados para a delegacia de polícia. Os autores não foram localizados e as investigações irão continuar para se tentar localizar os autores.
A campanha para a negociação de dívidas com a Caema ajudou milhares de clientes em todo o estado a regularizarem sua situação junto à empresa. Por 2 meses, a campanha Fique em Dia com a Caema ofertou opções de parcelamento e quitação de débitos com condições especiais. Logo no início do projeto, cerca de 18 mil clientes em todo o estado aderiram à campanha para resolver pendências e, em alguns casos, regularizar o fornecimento de água. Ao todo, mais de 35 mil negociações foram feitas. Lançada em 1º de dezembro do ano passado por meio da medida provisória 285, a campanha instituída pelo governador Flávio Dino estendeu vantagens aos clientes, pessoas físicas e entidades de natureza jurídica, de direito público ou privado, por um período de 58 dias. Durante o período, a Caema formalizou parcerias e disponibilizou diversos pontos de atendimento físicos fixos e móveis, que permitiram o maior acesso aos clientes. Entre as condições dispostas para a adesão, o cliente que compareceu a um dos postos pôde optar por pagar à vista, obtendo desconto máximo, ou ainda parcelar em até 6 vezes. De São Luís, Daniel Amorim. Loterias. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena sorteado na noite dessa quarta-feira em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 3, 11, 15, 21, 27 e 29. O prêmio acumulou e pode pagar 5,5 milhões de reais no próximo sábado. Inscrições para o FIES já podem ser feitas a partir desta quinta-feira. Dayana Victor. Se você tem interesse em conseguir uma ajuda para pagar o curso superior, já pode fazer sua inscrição a partir desta quinta-feira até o dia 14 de fevereiro no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, no site fies.mec.gov.br. São 100 mil oportunidades na modalidade Juro Zero e 450 mil na PFIES. Para se candidatar ao financiamento, é necessário ter feito o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010. Além disso, a média das notas nas provas do exame precisa ser igual ou superior a 450. O interessado no FIES não pode ter zerado a redação do Enem. O financiamento estudantil com juro zero é para alunos cuja renda familiar bruta mensal por pessoa não ultrapasse 3 salários mínimos. Já o PFIES, para estudantes cuja renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda 5 salários mínimos. Quem conseguir uma bolsa parcial no ProUni, Programa Universidade para Todos, poderá participar do processo seletivo do FIES para financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Esporte. O Motoclube iniciou nesta quarta-feira a venda de ingressos para o Superclássico contra o Sampaio Corrêa, válido pela 4ª rodada do Campeonato Maranhense. Apenas 2 setores do Estádio Castelão estarão abertos para o duelo entre rubro-negros e tricolores. Os ingressos estão sendo vendidos nas bilheterias do Castelão e do Estádio Nhozinho Santos e variam entre R$20 e R$40. Motoclube e Sampaio se enfrentam na tarde de sábado às 16 horas, horário local, no estádio Castelão, em São Luís. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 98983051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais. No Facebook e YouTube é Central de Notícias. No Instagram, Central de Notícias MA. E ainda no Twitter, com CN Jornalismo. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.